Então, pessoal, nós vamos falar sobre os medicamentos utilizados no combate contra o Covid, né, no Covid-19. Um dos medicamentos utilizados foi o que a gente citou, que é no caso da ivermectina, que ela ajuda a diminuir a replicação viral. Porém, quando o paciente está com o vírus, o que acontece é que os protocolos priorizou, né, dar para todo mundo a ivermectina para quem chegava ali com o sintoma, porque pode ser que esse paciente esteja ou não, né, no caso, com o Covid-19, tá? Então, por isso que foi passado a ivermectina em todos os casos, né? O paciente chegou lá relatando um sintoma do Covid-19, já era passado a ivermectina para o paciente começar a utilização. Então, não adianta, tá? Não adianta o paciente fazer o uso de ivermectina sem ter sintoma, tá? Por quê? Porque o sintoma que vai falar que você tá tendo replicação viral, tá? Se você não tiver sintoma, quer dizer que a tua replicação viral está baixa e você não tá tendo essa replicação viral. Então, o paciente, ele só precisa, no caso, ele só vai ter a replicação viral quando ele tiver sintomas. E isso acontece, então não adianta nada o paciente tomar, sendo que ele não está contaminado, porque ela só vai diminuir a replicação viral, a ivermectina, se o paciente estiver com a patologia. A utilização da heparina, que foi muito utilizada, e tem estudos que mostram muito a sua eficácia no caso do Covid, é porque a heparina, ela é um anticoagulante, assim como outros medicamentos que são anticoagulantes, como o AS, né, que é um anticoagulante, a varfarina, entre outros medicamentos que são classificados como anticoagulante. Qual que é a função do anticoagulante? O anticoagulante, ele deixa o sangue, né, mais fluido, não mais fino, tá? Porque não existe sangue mais fino. Então, ele deixa o sangue mais fluido para que não dê trombo, ou para não ter uma insuficiência respiratória, por exemplo. Então, quando o paciente quebra uma perna, o paciente tem que ficar muito tempo acamado, é utilizado a heparina, né, nesse paciente, subcutânea, utilização dela subcutânea, para ela não ter esses trombos. O que acontece é que no Covid, eles perceberam que quem fazia uso de anticoagulante, então pacientes que já faziam uso de anticoagulantes de via orais, tinham menos problemas do que pacientes que não faziam uso com via orais, então tinha menos complicação, né? Então eles perceberam isso. E aí começou-se a passar também a heparina. Então o paciente que está realmente, né, com o Covid, passou-se a dar a heparina subcutânea nesse paciente. Esse paciente começou a utilizar essa heparina subcutânea para não desenvolver trombo. Então, o que um anticoagulante faz? Ele faz com que o sangue fique fluido e não deixa esse sangue criar trombos, fazer trombos, né? O que é trombo? É danificar a passagem de sangue, tá? Então, ele deixa o sangue fluido para não acontecer isso. Tem o Eliquis também, que é um anticoagulante muito bom. Enfim, tem vários anticoagulantes, porém, o que eles mais passavam era a heparina subcutânea, que tem um efeito rápido, né? Que ela é subcutânea e ela também é dada na saúde pública, né? Então, é mais fácil de ter esse medicamento e tal, então as pessoas utilizavam esse medicamento por uma semana para não acontecer embolia pulmonar e o paciente ter que vir utilizar o sistema de saúde, ter que vir utilizar de respiradores, né, e de oxigênio, que é o que nós estamos em falta. O caso do lockdown, que nós estamos nesse momento, né, com o lockdown, é devido vai curar o Covid. Não, é para nós não deixarmos o nosso sistema de saúde colapsar. Então, hoje, né, o lockdown, ele é para essa função. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes a gente acha que o lockdown ele é para uma outra situação, para o vírus não existe mais, e não é isso. O lockdown, ele é para uma situação de que para a gente não deixar o sistema de saúde colapsar, entrar em colapso, né, devido a tantas pessoas que estão utilizando o sistema de saúde. O dipirona, né, é um medicamento analgésico, então ele tira a dor, e também antitérmico, né, que a gente fala antipirético, que é um medicamento antitérmico, que ele não deixa
paciente, né, a febre diminui e tudo mais. Então, para que ele é utilizado? Ele é utilizado nesse sentido de tirar a dor do corpo do paciente, tirar febre, tirar dores de cabeça, né, nessa função que ele é colocado, que é a mesma função do paracetamol, que também pode ser trocado quando o paciente tem alergia ao dipirona, é colocado o paracetamol no local para ele também fazer a mesma função do dipirona, tá, pessoal? Que é a função de não ter dor, né? Minimizar a dor desse paciente, entre outras coisas, tá bom? Então, esses medicamentos. Teve uma época que tava colocando o medicamento junto, que era a azitromicina, né? Tava sendo colocada junto. Por quê, Bruna? Sendo que a azitromicina é um antibiótico. A azitromicina estava sendo colocada junto com a ivermectina e outros medicamentos pelo fato de que o paciente poderia ter outra bactéria, né? Poderia ter uma bactéria no seu organismo. E aí a azitromicina mataria essa bactéria e o corpo responderia melhor aos antivirais, aos antirretrovirais, tá? Então, por isso que era administrado a azitromicina juntamente com o antibiótico, tá, pessoal? Mas nada além disso, porque o antibiótico ele é para bactéria, né? Enquanto antirretrovirais diminui apenas a reprodução viral e ele não mata o vírus. Ele não mata porque o vírus, quando ele entra dentro do nosso organismo, ele vai para o nosso código genético, começa a se replicar ali no nosso código genético e aí ele não tem mais... Ele fica ali, né? E aí ele não morre nunca mais. E ele, assim, a gente pode ter sim uma diminuição da nossa imunidade e o vírus voltar a aparecer. Bruna, isso pode acontecer com o Covid? Pode acontecer com o Covid, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, porque isso vai acontecer ao longo da vida, né? Então a gente não sabe se... A gente já sabe que sequelas existem, né? Sequelas como, por exemplo, o esquecimento devido à falta de oxigenação, né, de alguns pacientes. Tem pacientes que ficam com a memória fraca, ficam esquecidos, ficam bastante, né, não conseguem lembrar das coisas. Então, a gente viu que essa é uma das sequelas. A gente viu sequelas de paladar. Então, tem pessoas que ficaram sem o gosto. E pode ser que tenha pessoas que fiquem com sequelas aí pulmonares, né? Falta com calcificações pulmonares, com outros problemas também, tá? Pode ser que a gente tenha aí mais pra frente, e a gente tem quase toda certeza que tem pacientes que irão ficar com sequelas, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Questão da vacina, né? Vacina é o único meio de prevenção de um vírus, tá? Isso de qualquer vírus, pessoal. Seja um vírus do H1N1, seja um vírus do Covid-19, qualquer vírus, ele tem o seu modo de prevenção pela vacina, tá? Não é ivermectina, não é outro medicamento que vai fazer a prevenção, e sim a vacina que realiza essa prevenção, tá? Então é muito importante a gente entender também que o único meio de prevenção dessa doença que a gente tem é a vacina. Então por isso que a gente quer investimento na vacina, para que todos sejam vacinados, pra gente ficar imune, né, a esse vírus. O que acontece é que nem mesmo vacinado essas medidas vão ser diminuídas. Por quê? Porque acontece que a vacina, ela é feita para todo mundo, porém nem todos os organismos respondem da mesma forma. Então nós temos um organismo que vai responder a uma dose da vacina e vai ficar legal, vai ficar bom, vai ter uma resposta imunológica aceitável, vai ficar totalmente imune. E a gente tem já pacientes que tem que tomar 3 doses, 4 doses para ficar imune, porque esse paciente, o organismo dele não fica imune àquele patógeno. Então isso pode sim acontecer. Então, por isso que ainda vai continuar. Isso, pessoal, qualquer vacina, tá? Qualquer vacina que nós falarmos dela, ela tem essa ação. Ela vai ficar dessa forma, ela vai ter essa ação de que nem todo mundo vai ficar totalmente imune. Fora que, infelizmente, a gente tem uma nova cepa
viral do Covid-19, né, que está no nosso meio, né, já tá aí, já tá no nosso meio, já foram reconhecidas cepas desse novo vírus e que ele não está nessa vacina. Então, e esse novo vírus a gente viu que, infelizmente, são pessoas mais jovens, são crianças, né, que ele tem uma predisposição diferente daquele outro vírus. Hoje a gente chega numa UTI, nós temos pacientes, o perfil do paciente modificou, que a gente tem pacientes de 26, 25, 30, 40 anos e 1 ou 2 de 60 ou mais, né? Então, se modificou o perfil de pacientes internados, né, na UTI das nossas cidades. Infelizmente, as nossas cidades não têm leitos mais de UTI, não tem mais oxigênio. Por exemplo, Fernandópolis tá com nível baixíssimo de oxigênio. Rio Preto também. Não tem onde comprar, porque são muitas pessoas, muitos locais comprando oxigênio. Então, não tem... a demanda tá muita, né, por um produto, e aí acaba que esse produto não dá, porque a gente também não tem essa quantidade de estoque de oxigênio, né? Então, a gente tem que... todo mundo tá indo atrás desses oxigênio, então a gente fala assim que a demanda tá sendo muita e pouca matéria-prima, né? Nós não temos mais tanto de matéria-prima, infelizmente. Então, nós já temos pessoas ali que estão internadas há 9 dias esperando um leito de UTI, né? Isso já tá acontecendo nas nossas cidades, infelizmente. A gente não queria que chegasse nessa situação, porque é uma situação horrível, uma situação triste, porém chegou. E por isso que foi decretado o lockdown por 15 dias, para tentar fazer com que o sistema de saúde respirasse, tá? Porque se o sistema de saúde não respirar, a gente não vai ter leito, as pessoas vão morrer esperando um leito e a gente vai ter complicação, tá? Então, é algo que a gente não quer isso, porém, a gente também tem que ter a nossa responsabilidade, né, com essas pessoas que estão ali trabalhando, responsabilidade com os nossos familiares, de não levar isso para casa e tudo mais, né? É uma situação muito difícil, porque eu entendo as pessoas que querem trabalhar, né, as pessoas que precisam também colocar o pão dentro de casa, né, que dependem do trabalho, isso também entendo, né? E é muito difícil, né, essa situação também de não ter o dinheiro, de não ter como pôr o pão, de não ter como pagar as contas, né? E isso tá acontecendo com a maioria dos brasileiros. Então, é difícil para todo mundo, é difícil para todos os lados. Eu, como empresária, eu entendo o lado dos empresários, né, de quererem ficar abertos, de quererem trabalhar, de quererem, porque nossas contas continuam chegando, nossas contas não pararam de chegar, né, e infelizmente a gente não tem para onde correr, né. Eu ainda fico aberta por ser drogaria, por ser serviço essencial, porém, quando a gente fala de questão financeira, quando o país não está bem, nenhum empresário está bem, tá? Mesmo a drogaria, porque a pessoa chega aqui, se ela tem que comprar, eu já tive pacientes de chegar aqui com uma prescrição e ela não levar todos os remédios, por ela não ter dinheiro para levar todos os remédios. Então ela pergunta assim pra mim, qual que é o mais barato? Eu vou levar o mais barato dessa receita, tá? E ela não leva a receita toda porque ela não tem dinheiro para pagar. Então, o dinheiro, ele envolve muita coisa, né? Ele envolve também a saúde do paciente. Porque se o paciente não tem dinheiro para comprar o remédio, eu não vou dar o medicamento gratuito, né? Porque eu também dependo disso. Então, isso é uma rede e infelizmente afeta todo mundo. Afeta todo mundo sai afetado, infelizmente, dessa situação. A única coisa que a gente quer é que essa vacina venha logo, né? Que essa vacina venha para ajudar nós, venha logo, que essa nova cepa seja disseminada e não propagada, né? Que ela acabe, que essa nova cepa não venha. E é isso que a gente espera, né? Com a graça de Deus. Pessoal, a gente vai falar também sobre pneumonia, né? Pneumonia é uma patologia que acontece também no pulmão,
né? E a pneumonia, ela acontece, tem por dois tipos. A gente tem a pneumonia viral e a pneumonia bacteriana, né? Que é por uma bactéria. A pneumonia viral é quando o vírus, né, vai ali para o pulmão e causa uma pneumonia. No caso do Covid-19, ele também pode causar uma pneumonia, que é a retenção de líquido no pulmão. Então, aí essa retenção de líquido, ele vai infeccionando e ele causa a pneumonia, que também pode ser causado pelo Covid-19, também pode ser uma sequela do Covid-19, tá? Além disso, tem a bacteriana, né, que é quando o paciente pega essa bactéria vai ali para um pulmão, e aí o paciente toma uma friagem, toma um frio, e aí desenvolve uma pneumonia. Pessoal, é errado a gente falar que uma criança tem menos imunidade que um adulto. É mentira, tá? É mito. A criança, ela possui mais imunidade do que um adulto, tá? Porém, a criança, do que um adulto, do que um idoso, porém, a criança, ela nunca entrou em contato com uma bactéria, com um vírus. Por isso que ela tem mais reação. Já o idoso, o adulto, ele já entrou em contato com aquela bactéria, com aquele vírus, então ele tem uma resposta imunológica, tá? É isso que acontece. Porém, se a gente comparar uma criança que pega pneumonia e a gente comparar um idoso que pega pneumonia, a gente tem muito mais idoso morrendo com pneumonia do que uma criança. Porque a criança, ela toma um medicamento, via oral até mesmo, né? E ela melhora rapidamente, enquanto o idoso, ele é hospitalizado e pode levar à morte, né? Então, a gente tem essa diferença, a gente consegue ver essa diferença, né, de resposta imunológica. Porque conforme mais tempo nós vamos envelhecendo, mais nós vamos perdendo, tá, os células do nosso sistema imunológico. Mais vai diminuindo, mais vai morrendo. Então, a criança, ela tem um sistema imunológico melhor, o adulto já é razoável e o idoso é um sistema imunológico fraco, tá? Por isso que ele se contamina muito fácil com patologias, com doenças, né? Que ele é uma classificação de risco por esse motivo, tá? Por ele ter um sistema imunológico mais baixo do que a criança, do que o adulto, né? Do que outros pacientes. Que a criança, ela tem um sistema imunológico muito alto, muito bom, e ela tem uma resposta muito grande. Quando a pneumonia, ela é por bactéria, é tomado antibiótico, tá? Quando é por vírus, tem que tratar, tá? A maioria das vezes fica hospitalizado, vai tratando somente os sintomas, porque vírus não tem cura. E aí, quando ele entra em latência, acaba-se todos os sintomas, né, desse paciente, diminui todos os sintomas desse paciente, e aí esse paciente vai melhorando com o tempo. O que acontece, pessoal, é que a pneumonia, ela dá essa falta de ar, sai, no caso de se for bacteriana, catarro, o pulmão fica muito cheio, então você consegue escutar o pulmão, né? Que o pulmão fica um pulmão carregado, um pulmão cheio. Então, isso vai preocupando, né, as pessoas, e a gente tem que começar a tratar ela do começo, pra gente não deixar piorar, porque a gente pode ter uma piora aí e a bactéria se tornar uma infecção generalizada, tá? Então, de uma pneumonia podendo virar uma infecção generalizada, uma infecção pior. O que acontece muito no caso do Covid-19 é que o paciente, ele para de transmitir o Covid-19, porém ele fica com as sequelas, que é uma pneumonia, né, em estado grave, fica com outros problemas e aí tem que ficar ali na UTI por mais tempo sendo tratado. Então, hoje, um paciente de Covid, por exemplo, que é internado, tem pacientes que ficam 30 dias internado. Tem pacientes que ficam 15 dias, então são muitos dias internado esse paciente que possui Covid, tá? Então, ele vai ficar por um tempo muito grande. Então, é um tempo de extensão de internação alto, né? Que aí não tem como você colocar outro paciente ali. E o que deixa esse paciente ali internado são as sequelas. Porque ele mesmo, às vezes, vai até embora, o paciente não tá mais com Covid, já testou negativo pro Covid, porém, ele ainda está internado com as sequelas que o Covid deixou. E isso acontece muito, tá acontecendo bastante, tá? No nosso sistema, essas sequelas,
Que sequelas? Esquecimento por falta de oxigênio, pneumonias, pH ácido, né? Porque toda vez que eu tenho baixa de oxigenação, eu tenho aumento de pH sanguíneo, então pH ácido. E aí a gente tem outras infecções no corpo, né? Por causa deste pH ácido, esse pH acidificado, tá? Então, isso realmente acontece. Pessoal, eu quero que vocês, tá? Eu deixei pra vocês as questões, né? Lá no sisteminha pra você estar respondendo. E eu quero que vocês me mandem, tá? Eu vou deixar aqui um tempinho pra vocês fazerem, pra vocês me mandarem. Eu quero que vocês me mandem o que vocês entenderam sobre os medicamentos do Covid-19, né? Os medicamentos do tratamento do Covid-19. Vou dar um tempinho aqui para vocês estarem fazendo, tá? Então, vocês vão ter aí, 10 minutos, né? Para vocês estarem fazendo, né? 10 minutos aqui da aula, tá, pessoal? 10 minutos aqui pra vocês me mandam, façam isso e me mandam, tá? No particular, pra gente estar anotando também, que eu quero que vocês, porque eu não coloquei perguntas sobre Covid nas perguntinhas lá do sistema. Então, vou pôr por aqui, que aí vocês me mandam por aqui, tá? Que também é uma forma de eu ver que vocês estão assistindo a aula até o final e tudo mais. Certo, meu povo? Muito obrigado pela atenção. Tem todo mundo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? E aguardo o resumo de vocês, tá bom?